Ó, vocês aí? E aí, pessoal, beleza? Olha que coincidência, vim aqui fazer uma aulinha de Império Bizantino e vocês apareceram, ai que maravilha. Ah, ai que bicho tolo. Vamos que vamos então para uma aulinha de Império Bizantino, Império Bizantino. Olha só, gente, Império Bizantino é esse período da história, tá? É esse conteúdo que a gente vai ver, tá? Que ele acontece paralelamente ao que a gente conhece como Idade Média Ocidental, beleza? Então, enquanto, né, lá na Europa nós estamos vendo o feudalismo, aqui no Oriente Próximo, né, ali em Constantinopla, ali no que hoje a gente conhece como Turquia, né, a gente está vendo então um período de centralização política, né? Um período de Império Bizantino. Beleza? Vamos aprender mais então sobre esse povo muito Jojo. Vamos que vamos! Bizâncio, né? Bizâncio é o nome da colônia, então, que ficava nesse lugar. Estou tentando achar um lugar maneiro para minha câmera ficar, pode ser aqui. Então, Bizâncio, né, era a colônia grega, né, que depois se tornou colônia romana, tá? E aí teve um cara chamado Constantino que decidiu, então, mudar o nome da cidade, por que não? Vou colocar com o meu nome, então vai ser a cidade do Constantino, Constantinopla, né? Então vocês estão vendo ali Constantinopla, onde ela fica, né? Ela fica nesse estreito que a gente conhece como Estreito de Bósforo, tá? Que é um istmo, né? É um penduricalho, assim, né? Para fora do continente eurasiático, né? Essa porção de terra gigante que é a Eurásia, né? E ela meio que faz essa divisão entre o Mar Mediterrâneo e o Mar Negro, beleza? Então vocês estão vendo ali, inclusive, uma imagem do que hoje é Istambul, tá? Essa cidade maravilhosa que fica na Turquia, beleza? Inclusive, né, relacionando com atualidades, a Turquia hoje está tentando entrar, né? Olha só que interessante, está tentando entrar, né, para a União Europeia, tá, gente? A Turquia tem sofrido, digamos assim, sofrido, né? Recentemente, né? Ela tem tido questões políticas interessantes em relação a refugiados, tá? Então, muitos refugiados ali do Oriente Médio e do Norte da África acabam indo para a Turquia. Mas isso é um assunto para um outro momento, né? Só estou comentando aqui, interessante a gente relacionar, né? Que naquela época quem tinha mais poder era o território que hoje é a Turquia, né? E hoje em dia a Turquia está pedindo ajuda, né? Digamos assim, para a União Europeia para se juntar a eles. Mas enfim, então foi essa cidade, né? Fundada por Constantino, Constantinopla, beleza? Antiga colônia de Bizâncio. E o que vai acontecer? Enquanto Roma cai, a gente vai ter então Constantinopla tendo seu auge, beleza? Por que a gente vai ter então por que Roma caiu e Constantinopla não, né? A gente antes precisa voltar um pouquinho, né? Teodósio lá no século IV depois de Cristo, ele vai dividir o Império Romano em Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente, né? O do Ocidente com capital em Roma e do Oriente com capital em Constantinopla. Revisão da aula de Roma Antiga, né? De Império Romano. E aí o que vai acontecer? Essa cidade, né, Constantinopla e toda essa porção do Oriente, né, do Império Romano, eles estão um tanto quanto isolados dos principais povos bárbaros que atacaram Roma e suas colônias e seus territórios europeus, beleza? Então a gente tem aí, por exemplo, os godos, visigodos, os vândalos, eles acabaram não conseguindo penetrar nos territórios bizantinos, tá? Por que não conseguiram? Porque, primeira coisa, né, a gente vai ter uma articulação política muito mais centralizada e muito mais organizada, tá? Nessa porção oriental do Império Romano, e a gente vai ter também a dificuldade de locomoção e a dificuldade territorial, né, a dificuldade geográfica dos povos bárbaros, digamos assim, em entrar em Constantinopla, tá? Por conta de meio que ter apenas uma entrada ali, né? Aquele é o Estreito de Bósforo, e aí ou tu entra pelo Mar Negro ou pelo Mar Mediterrâneo, ou tu entra por baixo, né? Mas por baixo é território bizantino, ou tu entra por cima, e geralmente é ali que as defesas ficavam e conseguiam conter as invasões. Então, a gente tem aí questões políticas muito fortes e favoráveis para Constantinopla não ser tomada pelos bárbaros, a gente tem questões geográficas
tá? E a gente tem questões de enriquecimento também. Então, Constantinopla tem muito dinheiro, né, para contratar mercenário, para manter o povo forte, né, para guerrear. Então, tem bastante agricultura. Então, temos aí um período de estabilidade no Império Romano do Oriente. Beleza? A gente vai ver aí uma tradição cristã, de certo modo, tá? Lembrando que o Império Romano ele vai aderir ao cristianismo depois de muito tentar sufocar, perceber então que a maioria da sua população é cristã, então eles vão acabar trazendo, né, o cristianismo para tentar tirar proveito disso, beleza? Então a gente vai ter essa tradição cristã forte, tá? Muito forte. A gente tem a cultura greco-romana, então a gente vai ter aí obviamente, né, a parte da religião não, porque agora o cristianismo é o que está em voga, o cristianismo é a principal religião, mas sim a questão de arquitetura, a questão até científica, filosófica da parada. A gente tem aí a questão de construções, né, que eu já falei da arquitetura, mas enfim, esculturas, certo? Então a cultura greco-romana aí presente. Também é parte do direito que a gente vai ver mais pra frente, tá? A gente tem o cesaropapismo. O que é isso? Que palavra bonita, né? Cesaropapismo. Olha só, parece parece uma palavra do soletrando, né? Cesaropapismo. O que é isso? Cesaropapismo é quando a gente junta, então, né, o César, o Papa. Quem é o Papa? É o líder, né, da igreja. Quem é o César? É o líder do povo. Então a gente vai ter aqui um líder, né, um imperador, que ele vai ser chamado de Basileus, esse é o título do imperador, tá? Esse cara, ele vai ser maior até do que a igreja, porque ele vai meio que mandar na igreja, ele vai meio que mandar no povo, então ele tem essa dupla vocação, digamos assim, certo? Lembrando que Constantinopla, ela tem rotas comerciais múltiplas, tá? Então a gente tem aqui uma região muito ativa comercialmente, então eles fazem comércio com todo o Oriente, praticamente, né? E é uma região muito forte, né, nessa questão do comércio, beleza? E aí a gente vai ter o cara, né? Se lembra que o Dário organizou a Pérsia, né? Se lembra que o Péricles organizou a Grécia, né? Se lembra que o Otávio organizou Roma? Então, aqui Justiniano organizou Bizâncio, organizou Constantinopla, organizou o Império Bizantino, beleza? Então, Justiniano é o cara. Justiniano é o cara que vai organizar tudo, tá? Justiniano, ele vai, então, organizar toda essa parada, né? Ele viveu aí de 480 a 560, alguma coisa assim, ou 580, tá? E governou de 527 a 560, alguma coisa assim também, tá? E, então, nesse período aí, 527, olha só, já não tem mais Roma, né? Roma foi dominada pelos bárbaros. E Justiniano vai organizar a parada, beleza? E aí, Justiniano vai tentar reconquistar o Ocidente, tranquilo? Então ele vai fazer incursões, né, para o Ocidente. Então vocês estão vendo aí no mapa, né, o mais laranjinha, mais escuro, né, é o Império antes do Justiniano, né? E com a morte de Justiniano em 565, o que ele deixou de legado? Ele conseguiu conquistar toda a Península Itálica, o norte da África e o sul, né, da Península Ibérica. Então para vocês verem ali, né, Península Ibérica, onde fica hoje a Espanha e Portugal, tá? Esse pedacinho aqui. Olha só o tanto de coisa que ainda assim ele conseguiu conquistar, tá bom? Então ele vai ter várias vitórias militares que depois isso aí vai voltar para o Império Bizantino, porque isso vai acabar trazendo instabilidade para o Império, beleza? Então essa aqui foi a aula inicial, tá? De Império Bizantino. Vejo vocês na parte 2. É nóis!